que reduzir as perdas de água e energia na agricultura irrigada. Então fica conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso quadro do desperdício e eficiência da irrigação. O objetivo desse quadro é ajudar profissionais da irrigação a reduzir o desperdício de água e energia. E o vídeo de hoje nós vamos fazer uma abordagem, sobre a infraestrutura de irrigação. Então, o conhecimento da infraestrutura de irrigação é condição sine qua non para que nós possamos implementar um bom plano de ação para reduzir os desperdícios de água e também de energia. Tá? Então, vamos ligar aqui o nosso laser point para discutir um pouco. Então, não sei se vocês já ouviram, esse jargão, não se gerencia o que não se conhece. Tá? Então, é fundamental que nós possamos conhecer a fundo a infraestrutura de irrigação, do qual nós pretendemos implementar um plano de ação para reduzir o desperdício. Tá? Então, nesse contexto, uma das partes da infraestrutura de irrigação que devemos conhecer, tá, a fundo é as obras hidráulicas. E aqui dessas obras hidráulicas a gente coloca aqui desde a captação, passando pelo bombeamento, transporte, armazenamento, as obras hidráulicas de controle do fluxo de água, tá? Também as obras de proteção. Também é fundamental conhecermos as infraestruturas de medição, porque também tem aquele jargão, se a gente não mede alguma coisa, a gente não consegue quantificar se há perda ou se está dentro da eficiência esperada. Então, o sistema de medição é fundamental. E também é importante, nesse contexto, também conhecer, inclusive, as obras de drenagem dos projetos que nós vamos implementar um plano de ação. Também obras viárias, conhecer um pouco das vias de tráfego, pontes, passarelas, porque essas informações são importantes na definição da execução desse plano de ação. E ainda nós temos também algumas que a gente chama de obras auxiliares, que são as edificações, quais são as edificações que existem na propriedade, tá? Ou no perímetro irrigado, no caso, se a gente for implementar um plano de ação junto a um perímetro irrigado, enfim. Então é necessário conhecer esse conjunto de obras hidráulicas, viárias e auxiliares. Quando eu coloco aqui conhecimento é poder, é no poder da decisão, de discussão, tá? Porque muito se discute, o uso racional de água, tal, certo? Você quer racionar quanto de água. Então, muito quando você chega em alguma propriedade e pergunta ao cara qual é o nível de eficiência do uso da água aqui, ninguém sabe responder. A mesma coisa é qual é o uso, a eficiência energética dessa estação de bombeamento também não se sabe dizer. Outra coisa, um indicador que é importante. Qual é o indicador, por exemplo? Quantos quilowatts-hora você consome para impulsionar aí 1.000 metros cúbicos de água? Então, essas informações não se têm. Então, quando eu digo conhecimento é poder, é no poder da argumentação e nas discussões. E nós só vamos conseguir avançar nesse contexto de levar um bom plano, e de mostrar a importância, inclusive de trazer resultados mais consistentes quando nós temos conhecimento de toda a infraestrutura. Tá? Então, dentro desse contexto, eu queria trazer a vocês esses componentes, e fazer uma visita aqui, por exemplo, vamos fazer uma visita aqui, por exemplo, num perímetro aqui irrigado, que fica em Petrolina. Vamos lá em Petrolina. Então, nós vamos visitar um dos maiores perímetros irrigados que nós temos em operação, tá?
em termos de infraestrutura. Então é fundamental, certo, conhecer, por exemplo, essa infraestrutura, né, que irriga toda essa área aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. Certo? Aqui nós temos aqui o município de Petrolina e temos toda essa área irrigada. Então, é necessário, por exemplo, conhecer de onde está se captando essa água. Tá? Então, essa água, geralmente, essa água aqui do perímetro irrigado de Petrolina é captada, certo? Aqui na barragem de Sobradinho. Então, aqui nós temos aqui, certo, um canalzinho de chamada, tá, que pega essa água aqui da barragem de Sobradinho e traz para cá. Tá? Então aqui temos aqui, isso aqui vem por gravidade até a estação de bombeamento principal. Isso aqui é a estação de bombeamento principal. Então o que nós precisamos saber daqui? Número de motobombas, vazão, né? Qual é o tipo de motobomba utilizado, certo? Enfim, então todas as variáveis hidráulicas e também elétricas dessa estação de bombeamento é fundamental, certo? Em outro vídeo a gente vai tecer mais detalhes, né, do que é preciso saber, por exemplo, de quais características hidráulicas, quais características elétricas nós podemos levantar durante a fase de diagnóstico para saber onde nós podemos ou não intervir no sistema. Então, a partir dessa estação aqui, você está vendo essa torre aqui, isso aqui é uma torre de equilíbrio, né, para evitar um golpe, né, de ariete. Então, isso aqui, né, é uma infraestrutura, então capta a água aqui, a água vem através de gravidade até a estação de bombeamento e aqui da estação de bombeamento é conduzida, né, através de tubulações até os inícios aqui dos canais. Aqui tem um início, né, no canal, tá? O canal principal, canal de uma grande envergadura que transporta água. Aqui temos aquedutos, então é importante conhecer, né, os aquedutos. Aí alguém pode perguntar, por que conhecer aquedutos? Porque é o seguinte, toda essa infraestrutura aqui está passível, né, passível de vazamento, né, perda de água. Então é importante saber quais são as características disso aqui, para que você possa analisar como reduzir as perdas de água. Tá? Então aqui tem os canais principais, tá? Então tem também os canais secundários, tá? Então aqui, ó, os canais secundários. E aqui esse perímetro é um dos perímetros que tem uma complexidade muito grande, né? Temos também reservatórios para acumulação de água, pronto, aqui, ó. Então aqui vem um canal principal e aqui tem um canal secundário, certo? Que capta a água, certo? Traz essa água para um reservatório, certo? E aqui nesse reservatório aqui, nós temos uma outra estação de bombeamento, que é essa estação de bombeamento aqui, que distribui água para esse setor, chamado setor de irrigação, tá? Todo esse setor. Então, a água vem por gravidade do canal, entra aqui nesse reservatório e nesse reservatório aqui, certo? Tem uma estação de bombeamento, né, de pressurização, onde irriga todo um setor. Então, como aqui é uma irrigação, digamos assim, público-privada, que envolve mais de 2.000 agricultores, então a gente pode dividir, por exemplo, né, depois a gente vai tratar especificamente sobre isso, nós podemos dividir um plano de ação em duas etapas. Um plano de ação para reduzir as perdas de água na macroinfraestrutura hídrica, certo? Redução de perdas, utilizar, por exemplo, o horário reservado, tá? E por aí vai. E também tem um segundo nível, que é a nível parcelar, né? Que isso aqui é operado, geralmente essas áreas irrigadas são operadas pelos produtores, né? E são pessoas, né, física ou jurídica que exploram
a área com agricultura irrigada. Dentro dessas áreas, né, digamos assim, toda a parte de planejamento e de planejamento de água, né, é feito pelo próprio produtor. Então, nesse nível aqui, nesse nível parcelar, tá, quais são os espaços que nós encontramos para reduzir o consumo de água? Geralmente é a questão que envolve o manejo da água, né? Ou seja, definir qual é a quantidade de água que cada cultura precisa. Certo? Então, nessa dinâmica, quando a gente pega a complexidade de um perímetro irrigado, a gente enxerga, né, dois universos, né, ou dois níveis para implementação de um plano de uso racional de água. Tá? Então, gente, é fundamental o investimento num bom diagnóstico, certo? Para que vocês possam definir, né, toda essa infraestrutura de irrigação. Tá? Conhecer, né, cada trecho, certo? Trecho de canal, onde tem comporta, onde tem os extravasores, onde tem as obras auxiliares. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma comporta, tá? Isso aqui é uma comporta. Então eu tenho que saber em que quilômetro fica essa comporta, porque também em perímetros irrigados, os canais principais, eles servem também de reservatórios. Então são canais com mais de 100 quilômetros, né, de comprimento, né, no caso desse perímetro irrigado específico, tá? Então o canal principal, né, deve ter aí uns 100 quilômetros, certo, de extensão, e devido, né, à envergadura dele, né, por transportar muita água, tá, esses canais também servem, né, de local de armazenamento de água. Então a gente, em um próximo vídeo, vai fazer todo um detalhamento, né, das principais ações que nós devemos levantar para implementar um bom plano de uso racional de água e de energia. Então, aguarda o nosso próximo vídeo e até a próxima.